Boa noite, boa noite. Enquanto a gente está aí avisando a todo mundo que a gente vai começar daqui a pouquinho essa live, eu sou Angelina Nunes, eu sou coordenadora do programa Tim Lopes e a gente está com uma live hoje muito bacana para conversar com o Edmar Barros, que é um fotojornalista. Gente, o Edmar já entrou, o Edmar já está na área. Edmar, aceita aí, manda aí um convitinho para poder eu te colocar na internet. Opa, foi. A gente fez um testezinho de tarde, deu tudo certo, e aí a gente vai conversar com ele sobre os riscos e as dificuldades da cobertura da Amazônia. Oi, querido, tudo bom? Tranquilo? Boa noite, Angelina. Boa noite a todos. Maravilha. Você está me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Estou ouvindo bem, Angelina. Espero que você também esteja ouvindo bem aí. Estou tentando falar o mais alto possível aqui. Isso, beleza, tranquilo. Se por acaso der algum problema no som, a galera que sempre está assistindo, eles dão um toque para a gente, então tá na área. Para quem mora aí no Amazonas, lembra o seguinte, aí é 1 hora a menos, aí são 7 da noite, né? Aqui no Sudeste. No Sudeste já são as 8. E hoje a gente vai conversar com o Edmar Barros, que mora em Manaus, ele já mora já há um tempinho, tá? Ele é do interior, ele não é de Manaus, e ele trabalha como fotojornalista há 18 anos. Ele trabalha como freelancer para várias publicações no Brasil e no exterior. E ele vai conversar com a gente, e eu já vou logo encaminhando a primeira pergunta. Qual é a maior dificuldade de se trabalhar na Amazônia? Principalmente com você, que você pensa o seguinte, você tem que fazer uma pauta e você ainda tem que carregar o equipamento. Então eu já queria que você já respondesse logo de imediato. Qual é a maior dificuldade e o equipamento ajuda, atrapalha? Como é que é? Vamos lá, eu digo sempre que saindo de Manaus, a maior dificuldade é a gente conseguir chegar nas pautas, né? Conseguir chegar no local onde você vai fazer aquela cobertura. Eu digo sempre que o Amazonas e a Amazônia em geral é um continente. Então, basicamente, nós temos 2 dificuldades aqui. É a distância e para o nosso trabalho, que é fundamental, é a internet. A internet no interior, por exemplo, praticamente não funciona para o nosso trabalho. Por exemplo, seria impossível, se eu estivesse no interior, fazer uma live dessa. Jamais a gente conseguiria fazer uma conexão se eu estivesse no interior. Então, eu digo sempre que a dificuldade maior é a gente conseguir acessar, chegar no local, nos locais em moto, mas no interior em geral. Sair de Manaus, tudo fica difícil. Então, a primeira dificuldade seria essa, a distância e a internet, que é um material básico para o nosso trabalho. Agora vamos dar um passinho atrás. Por que você foi fazer fotojornalismo? Você sempre quis fazer? Não, na realidade eu estudei fotografia em 1998 no SENAC, pelo Amazonas. O SENAC eu ainda considero a melhor instituição do Brasil para se estudar fotografia. É uma instituição muito, muito boa, tinha um curso muito bom. Hoje não tem mais esse curso aqui em Manaus. Era um curso de 1 ano e 3 meses. Era um curso bem, bem profundo que abrangia todas as áreas da fotografia. Aí eu comecei como fotógrafo de eventos, eu fazia eventos, fazia casamentos. Nos primeiros anos eu trabalhei só com eventos. Aí eu conheci o fotojornalismo e me apaixonei pelo fotojornalismo e larguei os eventos. Inclusive, financeiramente, os eventos eram até melhores do que o fotojornalismo. Eu sempre digo que, às vezes, o que eu ganhei no mês no fotojornalismo, eu ganhava fazendo um casamento em 5 horas. Então, eu me apaixonei, e aí eu me sentia feliz fazendo os eventos como eu me sinto fazendo jornalismo. Me apaixonei, aí larguei tudo e há 18 anos estou no fotojornalismo. E você, na hora que você vai se radicar em Manaus, né? Você se transfere para Manaus, você está ali, mas as pautas, né? As pautas que você está cobrindo, você cobre queimadas, você cobre problemas, né? No interior, e a gente sabe que a Amazônia é um mundo para você caminhar. Você mesmo a gente começou a conversar aqui sobre a questão das distâncias, das dificuldades, né?
Me relata mais ou menos o que seria uma pauta normal para você. Você tem que pegar um barco, um avião, caminhar quantas horas? Porque para quem mora nas grandes capitais, não tem ideia de que você tem que fazer um planejamento para você ficar X dias até chegar no lugar, realizar a pauta e outros tantos dias para voltar. Como é que é essa sua rotina? Eu sempre digo, e aí a maioria, até dos editores, dos grandes veículos, o pessoal que não conhece aqui o Amazonas e a Amazônia, eles não têm muita noção assim, da dimensão que é o nosso território aqui, né? Só um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, a cidade de Lábrea, que é a cidade onde eu nasci e onde eu fiz a minha última cobertura das queimadas, por exemplo. A cidade de Lábrea, o município de Lábrea, é 1,5 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro, o estado inteiro do Rio de Janeiro. Então, você dentro da área do município, se você pegar um barco, sair do começo do município para o final do município, leva 7 dias de barco. Nossa! Então, é uma distância continental. Essa é uma das dificuldades do trabalho. Então, uma pauta normal aqui para a região, rapidinho aqui é 3 dias. A semana passada mesmo, um jornal de São Paulo aí pediu para eu fazer uma pauta aqui numa cidade do interior, que fica a 400 quilômetros, é pertinho, dá para ir de estrada, uma das poucas estradas, mas é 3 dias para ir e voltar, o mínimo, porque é pertinho, mas uma pauta normal, numa cidade do interior, por exemplo, Lábrea, é 20 dias. Isso indo de avião ou indo de estrada quando tá boa, que a estrada aqui, a 319, ela fica trafegável 3 meses, 4 meses no máximo. E aí você leva 2 dias para chegar numa cidade como Lábrea, isso numa estrada de poeira, sem asfalto, né, claro. E aí de barco, por exemplo, uma viagem de barco daqui para Lábrea é 7 dias, 8 dias, se o barco não quebrar. Então, assim, a logística de trabalhar no interior é absurda. Por exemplo, quando a gente vai cobrir eleições no interior, que a gente vai para as comunidades remotas, você tem que ir um mês inteiro para conseguir chegar nas comunidades, fazer aqueles eleitores votando naquelas comunidades isoladas, e aí você tem outra dificuldade, que é conseguir enviar o material que é o essencial. O certo, o correto é você fazer e enviar na mesma hora, mas tem como a gente fazer. Eu sempre falo aqui que quando eu vou para o interior, a gente praticamente não dorme, porque você faz a pauta de dia e de madrugada você fica tentando enviar 20 imagens, por exemplo, a noite inteira, acordado tentando enviar aquele material. A dificuldade é absurda. Só quem está aqui e conhece um pouco da realidade é que sabe o que a gente enfrenta aqui com essas dificuldades. E então, aí tem todo o equipamento. Pois é isso que eu queria te perguntar. Porque, olha só, tem toda uma logística de viagem que você tem que planejar e o equipamento que você tem que carregar, além da questão de carregar o próprio equipamento em algum ponto de energia. Como é que você consegue isso? É muito peso que você leva? Quantas lentes, quantas máquinas? A gente evita levar o básico, né? O que a gente acha que vai precisar, mas nada que você vai ficar na mão também. Então, por exemplo, o Amazonas, aqui na Amazônia, a região é úmida demais, então isso para o equipamento é um desastre, porque você, por exemplo, entra numa área de floresta, você sai pingando, porque a região é úmida demais, então aquilo faz um mal danado para o equipamento. E você sabe que equipamento de fotografia é tudo muito caro, é tudo muito preços absurdos. Então, a gente tem que tentar conciliar, levar só o que você acha que vai ser necessário. 2 câmeras, o básico, 2 câmeras, 4, 5 lentes, 3 lentes, dependendo do que você vai fazer. E aí, a sorte de não danificar nada com umidade, a gente tem todo um protocolo, um cuidado com o equipamento, né? Afinal, se você faz uma viagem de 20 dias, por exemplo, e o equipamento dá problema, você não tem o que fazer lá, não vai ficar na mão. Então, o equipamento é um cuidado a mais na viagem. Edmar, só uma coisa. Gabi Garcês, eu acho que é a Gabi Garcês, que está dizendo o seguinte...
Tá falando sobre o áudio aqui e que tá dando um pouquinho de chiado. Vê se você coloca o fone, vê se melhora. Senão pode. Olha, gente, pode ser o meu também. Eu também tiro, tá? Deixa eu aproximar aqui. Vamos ver aqui. Melhorou ou não? Bom, aí os meninos é que vão dizer aqui se melhorou ou não, porque tá todo mundo aqui falando, tá? Então, peraí. Realmente uma chiadeira, mas é no teu, Angelina. Olha só. A pessoa já vem me esculhambando. Não. É isso, né? É isso mesmo. Sei. Gente, com certeza era o meu fone. Mil desculpas, Edmar. Mil desculpas, querido. Não, tranquilo. Eu tentei usar o fone aqui, não consegui ouvir pelo fone, então, eu tirei o fone. Não tem fone mesmo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente tem aqui assistindo com a gente a Ana Lúcia, que é uma professora de fotografia, que eu já conheço há um bom tempo. E a Ana Lúcia Araújo, ela conversa muito com os alunos, e a gente vive conversando com os alunos na sala de aula sobre essa questão do equipamento, né? As lentes que leva e tal. E é aquela coisa, se você levar a lente errada, perdeu. Não tem como, né, refazer. Para quem está assistindo aqui e que gosta e que curte fotografia, quais são as lentes que você leva? Vamos lá. Tecnicamente, eu uso praticamente duas lentes só. Principalmente, por exemplo, meu último trabalho de queimadas eu levo duas lentes, mas nas queimadas praticamente eu usei uma só lente, que é eu uso uma 18-135. Eu uso duas lentes, praticamente as lentes do meu trabalho, 99%. É duas lentes, uma 18-135 e uma 100-400, que é uma teleobjetiva. E, por exemplo, no caso das queimadas, ela praticamente não serve para nada. Que as queimadas a gente tenta fazer o mais amplo possível, para mostrar mais informação possível. Então, por exemplo, nas queimadas eu uso praticamente a 18-135, que é uma lente zoom, tem várias faixas de distância focal, e a lente praticamente 99% do meu trabalho é feito com ela. Eu digo sempre que o equipamento é de acordo com a tua necessidade de trabalho. Por exemplo, o meu equipamento, por exemplo, a minha câmera tem 11 anos. É uma câmera bem antiga, mas assim, eu não tenho necessidade de trocar porque ela é o suficiente para fazer o meu trabalho com a qualidade que os editores precisam, né? Então, assim, eu digo sempre que o equipamento é igual um fogão. Se você não souber temperar ali a comida, não adianta você ter um fogão de 20 mil reais que não vai te servir de nada se você não souber fazer o tempero da comida. Então, eu digo sempre que equipamento é isso. Claro que você tem que trabalhar com aquilo que atenda a sua necessidade para manter o teu trabalho com qualidade. Por exemplo, quase ninguém acredita, mas quem conhece sabe, existem lentes de 150 mil reais, uma lente de 150 mil reais. Mas assim, é bom, se você tiver o dinheiro para comprar, compre, mas tem que ver se o teu trabalho vai servir aquela lente para o teu trabalho que você faz, porque se você for só comprar por comprar e não vai utilizar, não tem por que você comprar. Eu acho que eu uso um equipamento bem básico. A figura do fogão que você usa é bem, bem interessante mesmo, que é isso. E uma outra coisa, eu conheço um fotógrafo aqui no Rio de Janeiro, um fotógrafo brilhante, é o Severino Silva, e ele anda muito pelo Nordeste, e ele carrega o equipamento dele e tal, e ele leva também uma rede, né? Porque às vezes ele está fazendo matérias no interior e não tem lugar para você dormir, mas ele está sempre com a rede, você consegue amarrar a rede em algum lugar. Você também tem esses truques? Você leva algumas coisas? Que legal você falar em rede aí. Eu só durmo em rede. Eu não durmo em cama. Se você entrar no meu Facebook aí, vai ter diversas fotos aí de eu dormindo aí nas redes aí no interior. Então, como eu sou um caboclo do interior, eu gosto sempre de falar isso, que eu sou um caboclo, nascido no interior, nasci numa comunidade no interior de Labre, onde não tem nem luz elétrica. Então, eu nasci e me criei dentro de uma rede. Então, eu não durmo em cama. Eu durmo... quando o pessoal veio gravar o documentário Cercados aqui em casa, eles ficaram impressionados que dentro do meu quarto tem uma rede por cima da cama. A minha esposa dorme na cama e eu durmo
eu durmo na rede, e a rede é onde eu consigo relaxar, e para onde eu viajo, eu levo sempre uma rede, claro. E agora mesmo na viagem da 319, a gente para na estrada, em qualquer lugar, pede o abrigo, ata a rede, dorme a noite inteira, e é assim que a gente vai levando. Você, no início da nossa conversa, você falou que a conexão com a internet realmente é ruim. E a Ana aqui pergunta o seguinte: como é que você consegue transferir, né, as suas fotos, transmitir para os grandes veículos? Se você está numa cidade pequenininha e que a internet é fraca, como é que você faz? Eu sei que você tem que aí. Boa pergunta. A gente faz de tudo para transmitir o material o mais rápido possível, mas basicamente no interior a gente faz assim, ó. Quando a gente já conhece o pessoal que toma conta da internet no interior, o primeiro passo é você ir lá na Lan House com um rapaz da Lan House e pedir para ele, tipo assim, concentrar toda a internet da cidade no teu computador para você conseguir enviar. E eu já fiz isso várias vezes. De noite, claro, tem que ser depois das 10 horas, quando o pessoal já está quase dormindo, e aí vai lá na Lan House, ele concentra aquela internet toda no teu computador, e mesmo assim você não consegue, às vezes não consegue enviar. Por exemplo, quando eu fui na última viagem agora, os 2 primeiros dias não tinha internet na cidade, sabe? Não tinha internet. Então, é aquilo que eu falei no começo. Tem várias, até ficar com o celular assim no meio da rua, porque, por incrível que pareça, e no interior tem uns pontos que pega. Então, às vezes, do outro lado da rua pega, e aqui no outro lado da rua a gente fica... Quando não tem jeito, a gente pega as fotos do computador, bota no celular e fica no meio da rua procurando sinal. E aí é aquilo. Ficar a noite inteira, às vezes, acordado, na última pauta agora das queimadas... eu tentei de todo jeito, pelo sistema da agência, não foi, por e-mail não foi. Aí o que você faz? Você pega, bota no WhatsApp como documento e vai enviando uma por uma, só que isso demora a noite inteira. Geralmente a gente envia 20, 30 fotos daquele trabalho que você fez naquele dia, e aí um dia desses eu passei a madrugada inteira para conseguir enviar 20 fotos, das 8 da noite até às 6 da manhã acordado para enviar 20 fotos pelo WhatsApp, claro, com resolução alta, uma por uma. E aí uma foto, 1h30, 2 horas, é assim, o sofrimento é eterno em relação a isso, é muito complicado. No interior, pra você ter uma ideia, até a mensagem de WhatsApp, às vezes não vai de jeito nenhum. Foto no WhatsApp, nem pensar. Não. Às vezes a própria mensagenzinha você não consegue enviar. É muito difícil, é muito difícil. Edmar, deixa eu só avisar o pessoal o seguinte, olha, se vocês ouvirem um barulho externo, é porque hoje está tendo uma manifestação aqui nas janelas, estão batendo as panelas e tal, então isso faz parte da vida, a gente está aqui, claro. O barulho está... Eu só espero que os palavrões que eles... Né, enfim, mas deixa para lá. Vamos ao que interessa. Aqui, nós temos aqui também, olha só, a Gabi de novo, Gabi Garcês do seguinte, gente, como é que você consegue dormir só em rede? Ele consegue, meu filho. E as costas? Minha querida, para quem é filho de nordestino, de nordestino, eu sou filha de nordestino. A rede é a melhor coisa do universo, tá? Então, olha, depois ele vai ter que fazer um tutorial de como dormir em rede, tá? É a Gabi, É a Gabi o nome dela? Gabi, eu tenho 45 anos, dormi a vida inteira e pretendo morrer dormindo em rede, e eu não tenho uma única dor nas costas, por incrível que pareça. Assim... Porque perfeito, a gente acostuma. A Aline, a Andreata também diz o seguinte, que ela ficou numa cidadezinha com que o celular só pegava embaixo de um pinheiro. Então, olha, da mesma forma que você fica caçando, é complicado. Exatamente. No interior do país é muito complicado mesmo, gente. Exatamente. Isso é estressante demais. É a parte que mais estressa a gente, porque quem está lá na ponta esperando a foto, às vezes ele não entende isso, eles acham que ali... E a pressão é grande, ele quer saber, segue lá. E há áreas no interior, eu fui para o interior de Goiás para fazer um material para o programa Tim Lopes,
tem uma área que não pegava absolutamente nada, absolutamente nada. É uma área de sombra, então isso existe em vários lugares e realmente não dá para transmitir. Tem uns colegas, por exemplo, que vêm de São Paulo, às vezes, do Rio, eles trazem aquele celular, aquele telefone via satélite com conexão. Às vezes nem esse via satélite não pega para transmitir. É incrível. Nossa região Então, olha só o que a gente está falando. Ele tem problema de se locomover, porque as distâncias são gigantescas, tem problemas de conexão. Você fez uma viagem para um lugar chamado Eirunepé. Eirunepé, não é isso? Que foram 15 dias de barco, viajou, gastou muito. Eirunepé é uma das cidades assim, mais longe, mas tem cidade mais longe, tem cidade que dá 20 dias de barco. Isso se o barco não quebrar. Isso aí também é um problema, por exemplo, às vezes até quando você fecha uma pauta, um veículo que... Há uma semana passada aconteceu isso, o veículo pediu, Edmar, vai lá em Itapiranga. Só que eles não entendem, por exemplo, eu pergunto, é na cidade ou é no município, na região? Porque chegar na cidade é uma coisa, às vezes a pauta é 3 dias, da cidade até uma comunidade leva 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então até isso é difícil de entender. Mas aqui na região, é assim, tudo, falando de dificuldade, tudo é assim, digamos, perigoso. Porque o barco é perigoso, de carro é perigoso, porque as estradas, a maioria não tem asfalto, por exemplo, e aí acontece, eu já perdi vários amigos e conhecidos, o choque na 319 mesmo que eu viajei, o choque frontal, carro com carro, porque a poeira é tão grande nessas estradas que você não enxerga 1 metro na sua frente. Então, acontece muito acidente de choque frontal nessas estradas de terra, como a 319. E aí você tem que dirigir com cuidado absurdo. De lancha rápida, que a gente chama lancha rápida, que é a zoadeira que a gente chama aqui, é perigoso também, porque na realidade ela é mais rápida do que um carro, às vezes. E aí, se ela bater num tronco, se ela na época de cheia... Eu já tive a oportunidade de ver no Rio Negro, é complicadíssimo, porque bateu assim ali, acabou, né? Já aconteceu várias vezes de acidentes assim, né? Bater em banco de areia, por exemplo, a lancha rápida, ela não tem cinto de segurança que nem o carro. Sim. Você bateu, você vai para frente. Já aconteceu da gente vai embora. E aí, tudo é perigoso. E aí os aviões, por exemplo, os aviões aqui na região, o avião maior que tem aqui leva 40 passageiros. Só que quando ele vai para o interior, como Eirunepé, como Tabatinga, como Lábrea, ele não leva 40 passageiros, porque ele tem que levar combustível, porque lá não tem onde ele abastecer. Então ele só leva 30, mas na realidade, a maioria dos aviões aqui é o que a gente chama de teco-teco. Não sei se vocês conhecem aí como teco-teco. Então, aviões para 4 pessoas, 6 pessoas, que é o normal. Então, bater um vento, você fica horrível. Aviões pequenos, são aviões pequenos, aviões velhos, antigos, às vezes até irregular. Por exemplo, em fevereiro, quando eu fui fazer vacinação em comunidades remotas de Lábrea, que estava começando a vacinação, que não tinha voo comercial, porque a pandemia estava bloqueado, né? Não tinha voo, não tinha passagem para comprar. Eu fui de carona daqui para Lábrea, num avião para 4 pessoas, só que tiraram duas poltronas, colocaram um caixão do lado. Aí eu viajei do lado de um caixão com um familiar, com um tanque de gasolina em cima da minha perna, porque o avião tem que abastecer, tem que voltar, e lá não tem onde abastecer. Uhum. E ou você vai, ou você não vai fazer o trabalho. E não tinha jeito. E claro, com segurança, porque eu sabia que o falecido estava fora do período de transmissão, então, mas é um caixão ali do teu lado. Você todo apertado ali, então é tudo muito... você trabalhar sob tensão o tempo todo. E como é que foi trabalhar durante a pandemia? Como? Não entendi. Como foi trabalhar durante a pandemia? A pandemia é um capítulo à parte aí da minha caminhada, e eu até tinha falado isso, eu sempre falo isso em todas as entrevistas. Foi o trabalho mais complexo, mais difícil, mais
dolorido de toda a minha caminhada. São praticamente 2 anos de trabalho praticamente diário. Eu e o meu parceiro de pauta, que eu sempre não posso deixar de falar nele, que é o Sandro Pereira, a gente começou a cobrir a pandemia nos primeiros casos. Por exemplo, eu nunca esqueço, a minha primeira pauta de pandemia foi fazer os passageiros chegando de máscara no aeroporto, que naquela altura do campeonato era uma novidade, né? Todo mundo, uns usava máscara, outro não. Então, a pandemia foi, assim, muito forte emocionalmente, apesar de eu já ter feito grandes coberturas, Massacre do Compadre, que foi uma... Brumadinho, até eu sempre falo, quando eu consegui fazer Brumadinho, eu imaginei que aquela seria a pauta mais difícil da minha vida. Até então tinha sido a pauta mais difícil da minha vida. Porque eu sempre digo, quando eu voltei e passei 11 dias em Brumadinho, eu não conseguia, apesar de bastante experiência com tragédias, com conflitos, eu não conseguia esquecer o barulho dos helicópteros, 30, 40 helicópteros direto o dia inteiro, às vezes até o início da noite, e aquele barulho, eu ia dormir e ficava ouvindo aquele barulho. E aí veio a pandemia, né? A pandemia foi tudo inseguro, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia. Eu conversava com o Sandro, conversava com a minha esposa, dizia, cara, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a um mês, a gente não sabe se a gente vai estar infectado daqui uma semana. Então, eram diversas inseguranças, né? E, claro, emocionalmente foi devastador, acho que para mim e para todos os colegas aqui de Manaus que cobriram a pandemia, os fotojornalistas, o pessoal de imagem em geral, que a gente era o linha de frente, né? A gente que estava lá na porta dos hospitais, dentro do cemitério, vendo aquele sofrimento das famílias, registrando aquilo com o maior respeito do mundo, mas foi muito dolorido, muito, muito complexo o trabalho, exaustivo, cansativo, física e emocionalmente, muito, muito complicado. Tá. Olha só, o Emerson Martins está elogiando. Olha, você trouxe uma claque aqui, sensacional, que está dizendo que você é ótimo, melhor fotojornalista. O Denis Cruz diz que você é sensacional, a Gabi Garcês também. Todo mundo super elogiando. Olha, que legal, obrigado. E o Denis pergunta o seguinte: qual é a sua referência, nacional ou internacional? Você tem alguém que você admira demais que seja a sua referência? Eu tenho vários colegas que eu tenho profunda admiração, profundo respeito. Gosto muito do trabalho do Denis, né? O Denis Cruz. Eu gosto muito do trabalho do Wesley Marcelino, da Reuters. Eu gosto do trabalho de vários colegas aqui de Manaus, que são verdadeiros guerreiros, Bruno Kelly, o próprio Sandro Pereira, que é meu parceiro de pauta, o Michael Dantas, Rafael Alves. Tem dezenas e dezenas de fotógrafos que eu tenho uma admiração, mas eu não posso deixar de ser injusto. Assim, o meu fotógrafo de todos os tempos preferido, assim, a minha inspiração de sempre é o Sérgio Amaral de Brasília. Não sei se deve estar aposentado já, mas é um cara assim que me toca o coração. As fotografias do Sérgio e as palavras do Sérgio, assim, é fotojornalismo na essência. Então é encantador, é apaixonante você ver as fotografias do Sérgio Amaral e de tantos outros, mas o Sérgio é o meu fotojornalista brasileiro preferido, de coração. Eu não conheço ele pessoalmente, a gente fala por mensagem. Conheci o trabalho dele há vários anos e, para mim, o Sérgio é fora de série. Mas tem vários, o Wesley, o Joedson Alves, que é também diversos outros colegas aí do Brasil inteiro, talentosíssimos. Que bom, isso é bom. E é claro que, com certeza, você é inspiração para muita gente, porque tem muita gente dizendo aqui que você é o máximo. Inclusive, a Gabi pergunta o seguinte: como é que você faz para ter essa força, esse equilíbrio mental? Porque, olha só, você já falou de perrengue, de chegar no lugar, o estresse, a logística, não tem isso, não tem aquilo, tem que dormir, às vezes não dormir. Como é que você consegue manter o seu equilíbrio, né? Como é que você faz alguma coisa? É a Gabi, né? A Gabi, né? Gabi, boa pergunta, Gabi. E aí eu lembro uma frase do Sérgio Amaral, que eu acabei de falar,
O Sérgio Amaral diz que, ele sempre disse e sempre diz que ninguém faz fotojornalismo impunemente. Então, o fotojornalismo, ele tem as suas... Assim, eu sou um apaixonado, né? Tem as suas glórias, mas ele tem o seu lado ruim também, assim. A gente paga um preço alto pelo fotojornalismo, porque a gente se envolve, não tem como não se envolver nas pautas, não tem como não se colocar no lugar do outro, por mais experiente que você seja. Eu participei do documentário Cercados e eu tenho um trecho lá que eu falo que eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais fotografar no cemitério. Eu não ia entrar mais lá, porque toda vez que eu entrava lá, que eu fazia um enterro, eu chorava junto com a família. Não adianta, eu não consigo separar o profissional. Eu acho que é isso que torna o trabalho bom, é você se colocar no lugar do outro, ter o respeito e fazer aquilo da melhor maneira possível, mas sem ferir a dignidade daquilo que você está retratando, daquelas pessoas que você está contando aquela história. Mas tem um preço alto. A parte emocional, claro, a gente vai uns anos de experiência, a gente vai ficando calejado, e aí você vai conseguindo administrar. Mas, por exemplo, no começo da pandemia, eu fiquei várias noites acordado, que eu não conseguia dormir, apesar de toda a experiência, como eu já falei, mas não tem jeito. Eu digo sem medo de errar, todos os colegas que cobriram a pandemia aqui em Manaus, da forma que a gente cobriu tão intensamente, tão na linha de frente, não tem como não ficar um pouco abalado emocionalmente. Claro que você não perde a linha, né? Você vai conseguir manter o seu trabalho firme para conseguir manter o seu trabalho. E aí, por exemplo, a minha terapia é, por exemplo, andar com a minha cachorra, por exemplo. A minha cachorra me ajuda muito, a minha Meg aqui, que o pessoal que acessa o meu Facebook aí conhece ela aí. Então, assim, tem que arranjar uma válvula de escape. Às vezes, ver um pôr do sol, já me ajuda. Senão não segura a onda, tem razão. Senão não segura, porque é difícil demais. É muito complicado, é muito dolorido. Eu conheci o Edmar já há alguns dias numa situação bastante delicada, porque a gente falou sobre questão de segurança, de riscos, de ameaças, né? E isso tem a ver também, e a gente vai falar sobre isso, com o que o Tiago, do perfil Paticumbum, pergunta: existe alguma garantia de trabalhar de forma segura, sendo fotojornalista, ainda mais em lugares tão remotos como dentro da Amazônia? Ou o risco supera a segurança? Como é que é? Você pode contar, porque você foi ameaçado recentemente. Sim. Eu sempre digo que, principalmente aqui no Amazonas, fotojornalismo e o próprio jornalismo não deixa de ser uma profissão de risco. O fotojornalismo, que como eu sempre falo, é a infantaria do jornalismo, né? O profissional de imagem é aquele que chega primeiro, é aquele que, tanto de TV como fotojornalista, é aquele que é o linha de frente, é a infantaria do jornalismo, eu sempre digo isso. Então, assim, eu sempre digo que aqui no Amazonas é uma profissão de risco o fotojornalismo. Então, assim, por exemplo, na própria pandemia, a gente não tinha segurança de nada. Claro que com todos os cuidados, mas você não tinha certeza de nada. Então é aquela história. Ou você faz, ou você não faz. Se você não tiver uma certa dose de coragem, não tem como fazer, porque tudo é risco. Se você pegar um barco, você está correndo risco. Se você pegar um avião, teco-teco, você está correndo risco. Se você for cobrir uma queimada, é extremamente perigoso, porque você está isolado, sem a presença do Estado de nenhuma forma. Então, como até falei para a Heloísa na entrevista, se alguém quiser te matar, vai te matar e não vai ser impedido por ninguém. Então, não deixa de ser uma profissão de risco. Então, é assim, eu sempre digo o seguinte, por exemplo, na pandemia o cara diz, para deixar claro uma coisa, 99% ou mais, digo sempre isso, das minhas pautas, sou eu que determino o que vou fazer, não é um veículo. Então, assim, eu faço as minhas pautas e ofereço para os veículos que eu tenho em contato, as agências,
os grandes jornais, uma vez ou outra que eles me pedem alguma coisa, me pautam para alguma coisa, mas 90% é eu que pauto os grandes veículos, é eu que faço o trabalho e vendo para esses veículos. Então, ninguém pediu para eu cobrir a pandemia. Eu fui porque achei que é necessário, que é histórico, apesar de todo o perigo, de eu saber do perigo. Mas não tinha como, é a minha profissão, tanto quanto a do médico, a do motorista de ambulância, que vai, o piloto de avião, o faxineiro do hospital. Então, é uma profissão de risco. Não tem como dizer que não é uma profissão de risco. Claro que você tem todos uns protocolos de segurança, mas isso também não impede que não vai acontecer nada com você. Qual é o protocolo de segurança que você usa quando você vai para algum lugar distante? Vários, né? Eu digo assim que a gente vai criando o seu próprio jeito de trabalhar, por exemplo. Você vai para um lugar distante, você viaja hoje, digamos, chega no local e você vai de manhã para a pauta. Você avisa os seus contatos, eu estou indo para tal lugar, vou ficar sem sinal, se eu não voltar de tarde, aconteceu alguma coisa. E várias outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma vida muito discreta, porque eu já fui ameaçado outras vezes. Por exemplo, aqui em Manaus tem 3 pessoas que sabem onde eu moro. Nem alguém membros da minha família sabem onde eu moro. Então, só 3 pessoas em Manaus sabem onde eu moro. Então, tem uma série de coisas que eu tenho que seguir, porque essa não é a primeira vez que eu sou ameaçado. Eu já fui ameaçado por policiais. Então, assim, tem uma série de coisas no meu dia a dia que eu sigo praticamente eternamente, porque tem que ter esses cuidados, porque senão já tinha ido há muito tempo, como disse. Você é uma pessoa que se reserva, você é muito reservado em relação à sua família nas redes. Você não coloca a família nas redes, né? Você coloca, expõe mais o seu trabalho, fotos que você tenha feito e tal. É uma forma de se proteger também, né? Também eu não publico nada de família em rede social, nada de nada. A única coisa que eu publico é a minha cachorra Meg aqui, e nada de família. Tenho uma rotina bem discreta, lugares que eu frequento, o meu dia a dia normal, até o cuidado com quem eu conheço. E uma série, assim, eu digo sempre que é praticamente uma paranoia, né? Porque um dos, como eu falei agora há pouco, ninguém faz fotojornalismo impunemente. Na essência, o fotojornalismo incomoda muita gente. O jornalismo incomoda muita gente. É importante a gente dizer, nessa última ameaça que você recebeu, a gente acompanhou de perto, a gente soltou uma nota em relação a isso, e a gente está ali em contato constante, porque é uma forma da gente dar visibilidade também a isso, né? E dizer que a gente está presente, a Abrage está presente e está de olho também nisso, porque eu sei muito bem que quando você trabalha em lugares muito afastados dos grandes centros, né? Às vezes dá uma sensação de solidão, de insegurança, ou não? Dá demais. Nossos interiores aqui do Amazonas, eles são assim, abandonados de uma forma geral, todos, sem exceção. Digo sem medo de errar aqui, eu não tenho dado oficial, mas aqui são 62 municípios, mais da metade não tem um delegado na cidade. Não tem delegado. Só existe a polícia militar. Então, isso gera uma série de injustiças, a polícia é o que prende, é o que julga, a maioria não tem juiz, não tem promotor. Então, é aquilo que eu sempre digo, é uma terra sem lei. O Amazonas, o interior do Amazonas, é uma terra sem lei em todos os sentidos. Acontecem verdadeiras barbaridades aí no interior, absurdos e absurdos, não tem imprensa para noticiar, porque às vezes um veículo aqui de Manaus tem um correspondente nessas cidades mais próximas aqui, mas fora isso não tem. Então acontecem verdadeiras barbaridades. E aí, às vezes, algum veículo, tem a Folha de São Paulo, que tem correspondente em Manaus, o Fabiano Mazonave, ele sempre viaja para os interiores, é o que ainda consegue dar um pouco de visibilidade para o que acontece nos interiores. Mas é tudo muito difícil. A insegurança é muito grande, porque
os criminosos, por exemplo, são geralmente pessoas que mandam na cidade, né? Então, às vezes mandam até na polícia, né? Porque às vezes a polícia está sem gasolina, aí vai pedir gasolina do empresário. Aí como é que a polícia vai? Não vai. Não vai punir, não vai atrás, não vai prender. As relações são muito perigosas, né? São muito... Exatamente. Então, assim, a insegurança é total. Você vai porque, eu sempre digo, a gente é cascudo, a gente já é calejado praticamente de pegar porrada, né? Mas senão você não consegue trabalhar. E é uma missão, né? Eu digo que o jornalismo e o fotojornalismo eu encaro como missão. Eu não encaro como profissão, não faço por dinheiro, porque... quem pensa que vai enriquecer em jornalismo, gente, vocês estão no lugar errado, hein? Quem pensa, não é bem assim que funciona, tá? Também tem aqui uma pergunta deixa eu ver se eu consigo achar, né? Que era o engenheiro ambiental, Rodrigo Maia, né? Engenheiro ambiental. Graças ao Edmar, o mundo pode ver o desastre ambiental que vem ocorrendo em Lábrea. E isso é importante, é o trabalho dele que faz com que as pessoas realmente percebam o que está acontecendo lá. Eu acho isso bem bacana, hein, Rodrigo? Muito legal mesmo. O Cleiton Pascarelli está aqui dizendo que você é o máximo, que você arrebenta muito, show. Você tem um monte de fã aqui, tá? E o Denis pergunta o seguinte, o Denis volta a perguntar, todo esse material que você fez, que você né, todos esses registros, você pensa em fazer uma exposição? Tá aí uma boa pergunta. Uma exposição com o meu trabalho aqui em Manaus é quase impossível, porque o meu trabalho é geralmente contra os governos, contra a prefeitura. Então, onde que eu vou conseguir um espaço para fazer uma exposição Fora daqui. Não vai. A Secretaria de Cultura não vai me dar um espaço para eu fazer uma exposição do Monte Oreb, que o governo do Amazonas tirou 5.000 famílias, mentindo descaradamente. A gente foi lá, eu e o Fabiano, da Folha de São Paulo, e mostramos que eles estavam mentindo. Tiraram 5.000 famílias em março de 2020 de uma área dizendo que lá tinha traficantes. E não tinha traficantes lá. Eles tiraram a família na mar. A gente foi lá e mostrou que eles estavam mentindo. Então, como que eu vou conseguir fazer uma exposição com material desse aqui? Não vou. Tem que ser fora de Manaus. Vai ter que ser fora. Então, já fica a dica aí. Alguma instituição fica ligada, procura ele para poder fazer essa exposição. Hein? O Tiago, do perfil Paticumbum, volta e pergunta o seguinte, quais são os cursos ou treinamentos que você recomenda para quem deseja ser fotojornalista em lugares remotos, né? Existe cursos de primeiros socorros, é importante? Tem alguma ONG que faça alguma temática de segurança específica para fotojornalista? Olha, eu digo sempre que o SENAC, eu sempre recomendo o SENAC, porque assim, o curso de fotojornalista não tem um curso específico para fotojornalista. Até na faculdade de jornalismo, é uma coisa muito resumida, né? É ali uma coisa que não é profundo. Então, eu digo que o SENAC, no Brasil inteiro, é a melhor instituição para se estudar fotografia. Dentro dos cursos do SENAC, por exemplo, são cursos longos, inclusive tem faculdade de fotografia do SENAC, e ali sim você se aprofunda no fotojornalismo. Mas eu digo sempre que não existe curso, por exemplo, para você trabalhar no Amazonas. Se você não botar o pezinho aqui, você não tem curso no mundo que resolva você conhecer aqui a região. É isso que vai te tornar um profissional bom, porque o curso vai te dar uma noção. Mas você tem curso de primeiros socorros? Não. E se acontecer alguma coisa, você não sabe enfaixar, sei lá, colocar, eu acho tão charmoso esse negócio em filme, colocar a clavícula no lugar, se deslocar, não sabe. Edmar, vamos resolver isso. Temos que resolver isso. Aqui, assim, a gente é carente disso também, né? Aqui na região, a gente é muito carente de uma maneira geral, é carente desses cursos. Eu tenho um treinamento que a gente faz de fotojornalismo em geral, das agências, para que eu trabalhe, os veículos, né? Mas, assim, é uma coisa básica, né? Não é
Eu digo que você vai conseguir se aprofundar quando você botar o pé no chão para fazer, que você for para a rua. E aí você vai adquirindo, vai virando casca grossa, como eu sempre falo. Em alguns lugares tem a Abrad já fez algum tempo alguns cursos aqui no Rio de Janeiro para treinamento de jornalistas e fotógrafos também, estavam juntos, né, em locais de conflitos urbanos, né? Mas fica uma dica aí, gente, olha, para as organizações, né, para todo mundo pensar em dicas assim, o básico, né, de primeiros socorros, pelo menos para quem trabalha em lugares muito remotos como você. Fala. Pode continuar. Não, fala, por favor. Não, eu digo, eu já cobri muitos conflitos, assim, eu sempre digo que o único problema que eu tive nas coberturas geralmente foi sempre com polícia, sempre com governo, sempre. Mas, por exemplo, eu já entrei em área de tráfego aqui, cobrindo aí Comando Vermelho, por exemplo, mortes. Em janeiro de 2020 disparou as mortes aqui em Manaus. E assim, eu nunca fui ameaçado nessas áreas. Eu não sei, assim, eu tenho a impressão que, eu não sei se é o meu jeito, eu me misturo assim muito fácil com a população. Não sei se é porque eu sou um caboclo igual eles, assim, eu sempre digo isso. E assim, eu não tenho muito problema para cobrir nada. Eu só tenho problema com governos e com polícia. Até no massacre que eu cobri aqui, que foi o maior, que a polícia matou 17, massacre do Crespo, a gente entrou lá na área, não teve eu e o Fabiano, fizemos para a Folha de São Paulo, não tivemos problema nenhum, a população recebeu a gente super bem. E, assim, na fronteira, por exemplo, eu cobri muito fronteira da Venezuela, no auge da crise dos venezuelanos vindo para o Brasil, também não tive nada assim de problemas e sempre foi tranquilo. Perfeito. O Leonardo Silva diz o seguinte, que você é um guerreiro do fotojornalismo. Estou te falando que você trouxe aí uma claque sensacional. A Alice Exile, ela pede dicas. Você pode dar algumas dicas para quem quer começar no fotojornalismo, quem quer fazer esse tipo de trabalho que você faz? Você tem alguma dica? Assim, tem várias, né? Por exemplo, eu tenho, mas as minhas dicas às vezes não servem para, cada um, né? Eu sempre digo que cada um é cada um. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei em nenhum veículo de comunicação, nunca quis trabalhar no jornal local, aqui no caso Manaus. Eu nunca quis trabalhar porque eu prezo muito a minha liberdade profissional. Assim, tem coisas no fotojornalismo que eu nunca vou fazer por dinheiro nenhum, porque eu não acho certo. E tem coisas que eu digo sempre que se eu fosse trabalhar num jornal, qualquer jornal de Manaus, eu seria demitido na primeira semana, porque eu sou um questionador por natureza. Tudo eu questiono, tudo eu quero saber, tem que ser as coisas tudo certinho, tudo bonitinho. Então, assim, para mim, sempre funcionou muito bem eu nunca trabalhar para nenhum jornal, eu mantenho a minha liberdade profissional. Como eu falei, mais de 90% das pautas é eu que determino, é eu que estou aqui, é eu que sei o que é para fazer. Porque é tipo assim, eu não tenho como seguir ordens de uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, que não tem a menor noção do que está acontecendo aqui. Então é eu que sei, é eu que estou aqui. Então ele tem que aceitar o meu trabalho, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu acho que está certo. E aí é o que ele diz, ele publica se quiser publicar, porque eu vou seguir aquilo que, a verdade, aquilo que eu estou vendo. Então, para mim, é isso. Mas isso pode não funcionar para outras pessoas, por exemplo, que querem trabalhar num jornal, que querem trabalhar num grande veículo de carteira assinada. Assim, para mim, não funciona. Para mim, não daria certo, porque, como eu digo, eu ia ser demitido na primeira semana. Aqui em Manaus, estou falando de Manaus, a realidade de Manaus. Porque, por exemplo, 90% dos veículos de imprensa de Manaus ou mais são bancados ou pela prefeitura ou pelo governo do estado. Então, eles não vão bater de frente com o governo do estado, nem com a prefeitura, seja lá quem for prefeito, seja lá quem for governador. E comigo não funciona isso. Eu vou fazer o meu trabalho, doa em quem doer, mostrando
aquilo que o jornalismo e o fotojornalismo tem que mostrar, que é a verdade. Então, assim, as dicas, para quem está começando, eu particularmente posso dizer que, assim, cada um tem que seguir o seu caminho, encontrar o seu caminho. Eu encontrei o meu caminho, assim, dessa maneira, né? Tentando trabalhar sempre como freelancer, porque é como eu sou feliz, né? Eu digo sempre, trabalhe de acordo com o que te torne feliz. Se você é feliz trabalhando num jornal, vá trabalhar num jornal. Se você é feliz sendo freelancer, vá trabalhar como freelancer. Tem várias agências, veículos que vão comprar o teu material. E, claro, estudar. Fotojornalismo tem que estudar, você tem que estudar as pautas que você vai fazer. Muita gente imagina que o fotojornalismo, ou a própria fotografia em geral, é você chegar lá e clicar. Quer ver um exemplo? Eu tive, quando foi a Copa a Copa e as Olimpíadas, eu tive uma dificuldade absurda de fotografar futebol, porque eu nunca gostei de futebol. Então, quando o Flamengo vinha jogar aqui, o Vasco vinha jogar aqui, eu não conhecia os jogadores, então, e é essencial para o fotojornalista conhecer o jogador, saber para onde você vai apontar a sua câmera, porque às vezes aquele jogador ali é o famoso do time, então você tem que estudar. Então eu tive uma dificuldade absurda para fazer futebol, porque eu não conhecia ninguém de futebol. E eu tive que estudar, tudo. Via um time, eu tinha que estudar jogador por jogador, saber quem era, quem não era. E o fotojornalismo tem disso, você tem que estudar as pautas. Você vai viajar, vai fazer uma pauta amanhã, você tem que saber o que vai fotografar, o que vai interessar para os veículos que você está fazendo e relatar e fazer aquilo que é essencial no fotojornalismo, contar uma história com uma foto ou uma sequência de fotos. Então, olha só, para quem chegou depois que a gente começou aqui na live, o Edmar já falou de equipamentos, que essa live vai ficar gravada, depois dá uma olhadinha. De equipamento, como é que ele vai levar, de protocolo de segurança, de como ele faz para chegar nos lugares, de como ele transmite as fotos também, que isso é fundamental para quem está em cidades muito remotas, né? E eu queria também te perguntar o seguinte, tem uma novidade aqui, o Denis está dizendo que você fez até parto, é isso mesmo? Parto? Parto, Denis. Olha, o Denis diz aqui, Edmar faz até parto. É isso mesmo? Não entendi essa, Denis. Denis, tem alguma história aí alguma história proibida que você não está contando direito e você está dizendo que o Edmar também é parteiro. Não se sabe ainda. Fica a dica aí, fica para se pensar depois. Eu não lembro de ter feito parto, mas... Olha só, a Gabi também pergunta o seguinte, qual foi o maior perrengue que você já passou? Muito. De fazer matéria. Muito. Conta um horroroso. Vou contar uma aqui que eu me lembrei agora, quando você falou de perrengue, eu me lembrei. Da dificuldade da região. Uma vez, em 2013, a gente ia para Tapauá, por exemplo. Tapauá acho que é o segundo maior município do Amazonas. Dá 2h30, mais ou menos, daqui de Manaus, de avião. Nossa. E aí a gente foi no avião anfíbio, né? Avião anfíbio desses que pousam na água. E a gente desceu numa cidade aqui, aqui pertinho de Manaus, meia hora, para pegar uma equipe médica para fazer um mutirão de cirurgia na cidade. E aí a gente desceu, a equipe entrou, botou o equipamento dentro do avião e o avião não decolou mais. Não conseguiu decolar de tanto peso, que tem que sair da água, né? E aí a gente ficou o dia inteiro esperando alguém vir buscar metade da equipe, trazer para Manaus de volta, tirar todo o peso do avião, decolar só com o que tinha decolado, voltar para Manaus, botar a equipe de novo e começar a viagem. Esse foi o que eu me lembrei agora, mas diversos e diversos. Eu digo sempre que o perrengue maior é o estresse de você fazer um material bom. Para mim, particularmente, não tem coisa pior. Para mim, acho que para os meus colegas também, você conseguir fazer um material bom e não conseguir enviar o material, porque a internet não deu. Não tem, o essa é a maior tristeza do jornalista, é verdade. Você está com o material e não conseguir.
é o cúmulo do estresse, o coração dispara, a gente fica, a pressão é grande, te ligando, te aperreando para enviar, sabe? Assim, para mim não existe perrengue pior. Nem para mim, nem para o Sandro, que sempre anda comigo, assim, é o que tira a gente do sério, é conseguir enviar o material que você faz. Mas assim, a gente sempre consegue, no final a gente sempre consegue. Passando a noite acordado, mas a gente sempre dá um jeito, não tem... Mas é muito estressante. Mas perrengues, muitos e muitos e muitos e muitos aí ao longo da história. Olha, a gente está aqui quase terminando a live, mas o Denis finalmente deu a resposta sobre o parto. Que ele estava brincando, ele diz que você é um cara guerreiro multitarefa. Então, Denis, fica aqui uma dica para você e para o Edmar no seguinte: vocês deveriam fazer um cursinho de primeiros socorros e aproveita, faz um também de parto, porque vai que você precisa lá na frente. Olha, pode ser que você já esteja, olha, né? Premonição. É bom você ficar ligado nisso, tá? A gente está aqui no finzinho mesmo da live. Eu queria te agradecer demais você ter aberto esse tempinho na sua agenda, que eu sei que você é um cara super ocupado, que você está sempre viajando, e principalmente com todos esses problemas que você relatou de conexão, de distâncias e tal. É muito importante que a gente acompanhe o trabalho dos fotojornalistas e dos jornalistas que atuam em estados em que existem distâncias muito grandes e que nem sempre aparece na mídia. É muito importante a gente voltar o olhar para todos esses lugares, sim, porque vocês estão fazendo um trabalho de muita qualidade. O seu trabalho tem uma qualidade excelente, né? Então, todo mundo tem que acompanhar. Quem não sabe quem é ele que descobriu hoje, segue nas redes, começa a acompanhar, que ele é um cara 10. Aqui, ó, a Rosiane Carvalho diz o seguinte. Última perguntinha. Qual o apoio que você recebe do Sindicato dos Jornalistas nas tentativas de obstrução do seu trabalho? Você já de alguma forma, já buscou, apelou para o sindicato para tentar resolver o problema de obstrução do seu trabalho? Eu sou da diretoria do sindicato, eu sou presidente da comissão de imagem de repórter fotográfico do Sindicato Jornalista do Amazonas. Assim, de um modo geral, assim, o apoio é nota de repúdio, né? Assim, é isso que a gente recebe do sindicato. Então, eu sempre, nesse último caso, eu até fiquei um pouco chateado com eles, porque no dia que aconteceu a ameaça, eu recebi telefonemas do Brasil inteiro, de colegas do Brasil inteiro, da Abrage. Tem que ser justo, a Abrage foi a primeira entidade de classe a entrar em contato, a fazer todo o procedimento, né? Eu tenho que ser bem justo e achei uma atitude muito louvável da Abrage entrar em contato. Foi a primeira entidade, então tem que ser muito justo em relação a isso. O Sindicato Jornalista veio falar comigo no dia seguinte, só emitiu uma nota junto com a FENAGE. Mas, assim, eu acho que o sindicato é feito de... O sindicato e qualquer associação de jornalistas é feito de pessoas, né? Se a entidade, os próprios colegas não fortalecem essa entidade, ela nunca vai ser forte. Então, assim, basicamente o sindicato aqui não tem muito o que fazer, né? É cobrar da autoridade, que não vai resolver nada também. Eu sempre digo que eu fiz boletim de ocorrência por pura protocolo, mas eu sei que não vai dar em nada, porque não deu das outras vezes. Eles não vão resolver nada. Eu não confio na Polícia do Amazonas. Então, assim, para mim é só um papel que me deram, né? Mas, assim, para mim, pela experiência, não vão resolver nada. Até eu tive que descobrir o número do telefone, de quem estava a linha do telefone, para eu passar para a polícia, e era para ser o contrário. E eu que tive que descobrir a linha que me ameaçou, o nome da pessoa que estava cadastrada na linha, senão não teria feito nem o boletim de ocorrência. É tudo muito complicado aqui para a gente. Essa é a grande verdade. Aqui a gente mas
Edmar, como você falou, é muito importante que a gente se una, gente, sabe? As associações, os sindicatos comecem a se juntar. A gente precisa fazer redes para a gente se proteger, sim, porque a gente vive dias muito complicados, né? E virão dias mais complicados aí, e a gente precisa estar muito junto, estar muito próximo e um cuidando do outro, né? Então, isso é importante, sim, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria que você agora fechasse. Qual é a sua última mensagem para a gente fechar com chave de ouro essa live? Olha, eu queria primeiro agradecer a Abrage pelo convite, pelo apoio que me foi dado com essa última ameaça. Agradecer as centenas e centenas de mensagens que eu recebi durante os dias aí depois da última ameaça. Eu já prestei depoimento, já falei o que eu sabia. E vamos esperar e ver o que dá. E somente agradecer mesmo. Agradecer a todos pelo carinho, a todos por estarem aqui assistindo a gente, a Abrage, a você, Angelina, pelo o carinho e todo o tratamento que teve comigo nesse caso. É isso, falar que eu sou um apaixonado pelo fotojornalismo e pelo jornalismo e seguir em frente um dia após o outro até quando o Criador me permitir, como eu sempre digo, seguindo na peleja, como eu sempre falo. É muito importante, essa live é ótima. E olha, quem chegou atrasado, não se preocupe, a gente vai deixar arquivado aqui e depois a gente vai botar em todas as redes e também vai estar lá na nossa playlist lá do YouTube, tá? Na playlist do programa Tim Lopes. Você pode acompanhar não só essa live, como as outras lives que já passaram. Foi uma aula de fotojornalismo com várias dicas, entendeu? Uma conversa muito legal de um apaixonado pela profissão. E é isso que esquenta o coraçãozinho da gente quando a gente encontra alguém que também é apaixonado pelo trabalho como a gente é, né? Edmar, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Ó, 1000 beijos. Uma noite tranquila para todo mundo. Tchau, querido. Obrigado de coração, Angelina. Obrigado a todos e até a próxima. Beijão para você.